Bom, eu sou o Lucas, esse aqui vai ser o primeiro código que eu vou apresentar. Fiz vários aqui, eu vou apresentar de um por um. Esse daqui, no caso, é o código do algoritmo de Bresenha. Como vocês podem ver, ele está com muitos parâmetros, entendeu? Para poder ficar com uma interface gráfica melhor. Ele está com várias áreas de parâmetros e várias áreas de imagens aqui. Cada uma dessas definições foi feita para deixar a interface mais compreensível. Isso aqui é a apresentação do código e como ele está. Mostrando aqui ele até o final. Estou usando aqui esse online GDB para apresentar e o CodePen para mostrar aqui, no caso, essa aqui é a interface final que ele fica. Ele fica com essa grade e com a definição, no caso, dos parâmetros aqui do lado. Aqui no caso eu coloquei um antes para testar, mas eu vou limpar. A gente coloca a edição dos números aqui nos parâmetros e aqui na grade de pixels fica o resultado desses parâmetros. Vou colocar aqui o número 4, por exemplo, e o número 5 no ponto A, e o ponto B eu vou botar 10 e aqui 7. Ele cria, no caso, essa linha aqui como resultado, no caso, dos parâmetros que a gente definiu. Esse aqui, no caso, é o primeiro algoritmo, o algoritmo de Bresenha, sendo rasterizado aqui. Essa aqui é a grade, esse aqui é os parâmetros e os resultados que mostram o passo a passo do desenho da reta que ele cria. Bom, muito bem, seguindo o mesmo padrão do código anterior, vou agora para o segundo código. Esse aqui é o código de círculos e elipses aqui, segue o mesmo padrão do outro. Código bem completo, no caso com definições de parâmetros de imagens, com as próprias definições de parâmetros de métricas de números para colocar na imagem final. O código está aqui, com as definições de cor também, de contorno, para poder mostrar exatamente a elipse e o círculo quando eu for colocar na parte de parâmetros. Todo o código aqui já desenhado, já escrito, desculpa, para fazer o desenho. Vou fazer a cópia aqui dele e colocar dentro do CodePen. Aqui dentro do CodePen ele vai gerar, no caso, a imagem rasterizada. Aqui com os parâmetros para fazer o círculo e com os parâmetros para fazer elipse, divididos aqui, ó, círculo e elipse. Aqui tem valores de amostragem, eu vou fazer um reset aqui, posso alterar para mais ou para menos. Ele vai fazer o desenho rasterizado do círculo, ou eu posso simplesmente clicar que vai fazer do ponto, fazer o desenho do círculo, tanto para o círculo quanto para a elipse, que eu clico e faço, no caso, o desenho da elipse. Aqui eu posso fazer alterações para se formar a elipse, tanto no raio RX quanto no RY, e que eu consigo fazer essas definições de círculo e elipse. Código 2 demonstrado aqui. Bom, continuando aqui no caso agora, falando do código número 3, né, que são as curvas de Bézier de graus 2 e 3. Lembrando que eu já estou apresentando aqui no caso, dentro do GitHub, no repositório que eu criei para essa variação, seguindo o mesmo padrão dos códigos 1 e 2, código bem estruturado, apresentando aqui todas as funções principais, o layout principal, imagens, parâmetros, canvas, que são as estruturas, no caso, das imagens, várias canvas, área de parâmetro, aqui fazendo a demonstração. A rasterização, layout de imagens, de parâmetros novamente, área de parâmetros para colocar os valores, no caso, para poder criar a curva, as funções, as cores, canva novamente, que é a estrutura, a rasterização em si, a função, tudo isso já demonstrado junto com a inicialização. Código esse que já está, que eu já inseri aqui no CodePen, e essa aqui é o resultado de saída, no caso, a curva em si desenhada, e aqui os dados para definição de parâmetros, tanto do grau 2 quanto do grau 3, bem aqui. As definições, aqui eu vou dar um reset, eu posso fazer a definição clicando no número ou fazendo um aleatório. Aqui eu vou apertar em aleatório, ele vai criar, no caso, já um aleatório tanto do nível 2 quanto do nível 3
vai também criar um aleatório com os códigos aqui, que eu posso aumentar ou diminuir. Vou diminuir também o fim aqui, para demonstração. Pronto, código 3 demonstrado. Para o próximo código, a gente vai para o código de número 4, que é de polilinha. O código já está aqui dentro do GitHub, né? Dentro do repositório que eu criei, como eu falei anteriormente. Aqui a gente consegue ter acesso a todo o código, ao layout principal, parâmetros, canvas novamente, que são as estruturas, as áreas de imagem, canvas novamente, área de parâmetro. Segue toda a área de parâmetros aqui, sendo escritas. Polilinha em si, a rasterização da polilinha. Toda a codificação apresentada. Interface principal. As funções. Desenhos. Estrutura novamente. Gerenciamento dos pontos para poder criar a polilinha. Os eventos. Terminando com a inicialização. E aí, copiando o código e colocando no CodePen, eu vou ter o resultado, a rasterização no caso do código número 4, que é da polilinha. Aqui eu tenho já os quatro pontos sendo representados dentro da interface gráfica. Eu posso fazer um desenho, eu posso colocar de forma aleatória, ele vai criar um novo. Aqui eu posso novamente, assim como nos anteriores, alterar diretamente os pontos, no caso, para mudar a posição da linha. Independente da linha que eu escolhi, eu consigo fazer as alterações, e a visualização é ao vivo aqui na área gráfica de saída. Ele mostra a diferenciação dos segmentos e dos vértices, entendeu? Eu posso fazer manualmente, como eu estou demonstrando aqui, ou criar de forma aleatória. Criando de forma aleatória, ele cria um completamente novo. Eu posso adicionar, imagine se eu quiser, entendeu? Normalmente aqui, como eu acabei de fazer a demonstração. Essa aqui, no caso, é o algoritmo da polilinha, a rasterização no caso da polilinha sendo. Prosseguindo, esse aqui é o código de número 5 da terceira avaliação de computação gráfica. Esse código é referente ao preenchimento recursivo ou de varredura. Aqui segue o mesmo padrão dos outros, a mesma estrutura. Código bem estruturado, com layout principal, imagens, parâmetros, as áreas de imagens em toda a codificação por canvas, que no caso é a estrutura. Canvas novamente, estrutura, área de parâmetros. E aqui toda a codificação de parâmetros. Lista dos vértices. Toda a codificação da linha dos vértices. Preenchimento em si, a varredura, né? Se é recursivo ou por varredura. As áreas dos parâmetros, que é para inserir os valores, no caso, manualmente ou por manutenção. Toda a codificação da área de parâmetros. Funções auxiliares, né, que eu vou demonstrar logo mais, a interface em si. A rasterização de desenho para demonstrar o desenho. A saída gráfica. O código do preenchimento por varredura. Preenchimento recursivo. A estrutura, novamente. Toda a codificação sendo apresentada. Os eventos. Para clicar na estrutura. Mudança de método. E, por fim, a inicialização. Pegando o código e colocando no CodePen. Coloquei aqui errado. Pronto. Aqui temos a rasterização no caso do algoritmo de preenchimento ou varredura aqui no CodePen. Seguindo o mesmo padrão, eu posso fazer a estrutura das linhas, no caso que eu criei, colocar uma a mais, como
como eu demonstrei nos outros, limpar ou fazer de forma aleatória aqui. Vamos só aguardar o analítico criar. Posso fazer tanto por varredura quanto o recursivo. Todos eles, no caso, sendo demonstrados aqui em tempo real. Vou aguardar aqui o navegador, que tem uma falha. E assim eu consigo ter acesso, no caso, ao preenchimento por varredura ou recursão aqui dentro do CodePen. Código, tudo sendo apresentado. Bom, prosseguindo para o próximo código, vamos para o código de número 6, que é referente ao recorte de linha. Novamente seguindo o mesmo padrão dos outros de estrutura e formatação. Temos aqui o layout principal de imagens, parâmetros, área de imagens, estruturas, e toda a codificação de estrutura, área de parâmetros para colocar os valores, que eu vou fazer a demonstração logo mais na rasterização. Aqui toda a codificação de estrutura. Recorte de linha, a codificação do recorte de linha, janelas, os textos, tudo aqui, códigos de recorte, definição dos pontos, o próprio algoritmo, o desenho que eu vou demonstrar, a linha de recorte, que vai mostrar a imagem recortada depois de clicar em 2 pontos, execução de recorte, linha de recorte aleatório, as teclas, os eventos com botões para aumentar e diminuir manualmente e a inicialização. O código ele já foi copiado e já está aqui no CodePen. Aqui está o código e aqui está, no caso, a interface gráfica de saída. Aqui no caso eu vou fazer a demonstração de como seria essa linha recortada. Eu vou clicar em um ponto aleatório bem aqui, depois de bem aqui, vou botar o início aqui e o original aqui vai dar essa linha de recorte. Posso clicar novamente aqui e depois aqui vai gerar outra linha de recorte e dependente do ponto onde eu crio, ele vai criar, no caso, a linha de recorte. Só não vai criar quando eu clicar fora, no caso da janela de recorte. Mas ficando entre ela sempre vai me dar uma linha de recorte igual essa que está aqui em verde demonstrada. Posso fazer limpeza, posso criar uma aleatória aqui. Eu crio essa, aleatório, 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 ou eu posso criar eu mesmo. E aí faz, no caso, a linha de recorte. Esse aqui é o algoritmo, no caso, de recorte de linha, que já está aqui no repositório também. Bom, seguindo para o próximo código, nós temos o código de recorte de algoritmo, que se assemelha muito ao recorte de linha, só que em vez de uma linha, ele vai ser um polígono, uma imagem de polígono. E nós temos aqui o código que, de novo, segue o mesmo padrão de estrutura dos anteriores. A estrutura aqui definida, layout inicial, imagens e parâmetros, as imagens e a estrutura, e aqui toda a codificação de estrutura, as parâmetros para alteração numérica, toda a codificação para a área de parâmetros, seguindo a parte de legendas. Novamente aqui o recorte de polígono, que não é igual à linha, eu vou ter que selecionar mais pontos para poder fazer esse recorte. Layout de imagens, de parâmetros e toda a codificação dele. Seguindo aqui, a codificação dos parâmetros, o desenho, as janelas de recorte, polígono original, polígono recortado, informações, transição de janela, corte, os eventos, tudo isso aqui. A gente copia o código e coloca no CodePen. Eu vou ter, no caso, a interface de saída que já está com esse exemplo aqui. Eu vou limpar, criar uma do zero para demonstrar esse recorte de polígono que ele deixa.
E aí, clicando aqui em alguns pontos e apertando em recortar, ele cria essa área aqui, esse polígono, no caso de recorte, dentro da janela de recorte. Limpando aqui, criando um outro de forma aleatória, apertando em recorte, ele vai me dar esse daqui. E assim sucessivamente. Eu posso apertar em aleatório, ele vai criar diversos outros polígonos dentro desse algoritmo. Esse aqui, no caso, já é o algoritmo de recorte de polígono. Seguindo para o próximo código, no caso de número 8, que é o penúltimo dessa avaliação, temos as transformações ortográficas, oblíquas e de perspectiva. Aqui segue, no caso, a codificação para esse algoritmo, entendeu? Seguindo o padrão de estrutura dos códigos anteriores, as áreas de imagem e estrutura, toda a codificação dela. Aqui eu tenho toda a codificação de estrutura, seguindo também as projeções, tanto a ortográfica quanto a oblíqua quanto a de perspectiva. Aqui eu tenho toda a codificação sendo demonstrada, as referências, as funções, transformações em 3D que eu vou demonstrar depois aqui no CodePen. A codificação dessa formação de imagem 3D, a geração de sólidos também em 3D, toda a codificação dela, as grades, o centro, as arestas, os vértices, toda a codificação deles aqui, a geração dos sólidos aleatórios que eu vou demonstrar também, carregação de corpos, eventos de estrutura, toda a codificação terminando o início. Agora fazendo a colagem desse código, colocando aqui no CodePen, eu vou ter no caso a interface de saída, que é essa bem aqui. Tanto a oblíqua, quanto a ortográfica, quanto a de perspectiva. Aqui no caso ele gerou uma automático, mas eu posso ir apertando para gerar as arestas e vértices de forma aleatória, como eu quiser, entendeu? E aqui ela vai me mostrar, eu vou aqui em aplicar, ela vai me mostrar as projeções ortográficas, oblíquas e de perspectiva. Posso limpar e criar uma aqui aleatória mesmo. Eu vou em aplicar, ela vai me dar essas mudanças. Eu posso limpar e criar uma aleatória, ela me deu aqui esse polígono, e aí eu posso ver ela tanto em perspectiva, como de forma oblíqua, quanto de forma ortográfica, rodando 100%. Bom, e aqui nós temos o último algoritmo a ser demonstrado, né? São as de projeções ortogonais, oblíquas e de perspectiva, diferente das transformações, aqui serão mais projeções, entendeu? Aqui já está todo o código desenhado, focando nas projeções e rasterização de visualização 3D dessas projeções. Aqui toda a codificação de coloração, de estrutura, como de padrão das outras. A síntese de rasterização, as matrizes, os estados, as projeções, o desenho de rasterização, toda a codificação sendo demonstrada. E dentro do CodePen, nós já temos aqui o código escrito e temos aqui, no caso, a demonstração do código em vigência. Eu tenho aqui ele escrito, aqui já está em forma oblíqua, aqui eu também tenho de forma ortogonal e de forma de perspectiva. Tudo isso renderizado, sendo demonstrado ao vivo.